A presidente interina do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Nascimento das Mercês Rocha, comemorou nas redes sociais o vandalismo bolsonarista na invasão dos prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. No Instagram, a médica compartilhou imagens da invasão do Congresso Nacional com a legenda "Agora vai". Ela ainda chamou os invasores de pessoas de bem e celebrou a falta de ação da Polícia Militar do Distrito Federal, que não agiu para impedir a invasão dos prédios públicos. Rosilane Rocha ainda compartilhou a imagem da escultura A Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal, pichada com a frase "Perdeu Mané". Após a repercussão das publicações, a médica, que também é presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, mudou para privado o seu perfil na rede social. Como segunda vice-presidente do CFM, a médica está no comando interino do conselho, pois o presidente e o primeiro vice estão fora do país. O órgão divulgou uma nota repudiando os atos golpistas. O CFM reitera a necessidade de que todos, população e autoridades, observem as determinações legais, contribuindo com a construção de um ambiente favorável ao Estado Democrático de Direito, destacou a nota do Conselho Federal de Medicina. Na pandemia da Covid, Rosilane apoiou o uso de hidroxicloroquina, medicamento sem comprovação científica de eficácia contra a doença. À época da CPI no Senado, a presidente interina do CFM chegou a fazer uma postagem de apoio à médica Maíra Pinheiro, também conhecida em grupos bolsonaristas como Capitã Cloroquina. Rosilane também fez postagem de apoio ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Você sempre falou dos médicos brasileiros, né, Léo? Que eram contra mais médicos. A presidente interina do Conselho Federal de Medicina comemorou o terrorismo, a invasão aos três poderes, e depois botou nas suas redes "Perdeu Mané". O nome dela é esse aqui, olha, Rosilane Rocha. Estava lá, né? Já foi lá em manifestações terroristas também. E agora ela está apagando, mantendo como privado. Por que os médicos, Léo, no Brasil, ou parte dos médicos, apoiam o terrorismo? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nem tudo que reluz é ouro. Pensar que uma pessoa que tem um diploma de medicina acreditava realmente que, pelo fato deles terem invadido os prédios do governo, eles teriam tomado o governo, isso mostra que às vezes a gente olha com muito respeito para a pessoa que tem um diploma de um curso superior e é não necessariamente uma pessoa com curso superior, mas um imbecil portador de diploma. Porque quando eu vi a comemoração relacionada ao "Perdeu Mané", eu pensava que seria um completo imbecil, sem a quarta série, que estaria realmente acreditando que tomar o prédio do governo significa tomar o governo. Mas agora que vê uma médica fazendo isso, a gente consegue entender que existem portadores de diploma no Brasil, eles são principalmente vindos da classe média alta, que coloca os filhos para terem diploma e não educação. E o que acontece, infelizmente, com a medicina no Brasil é que a medicina, os tradicionais, as famílias tradicionais, as famílias mais ricas, que eram as únicas que tinham condições de pagar curso de medicina para os filhos, elas se revoltam com esse novo modelo de educação que dá condições para que as famílias mais humildes também tenham filhos estudando medicina. E ficou um ranço muito grande, porque até bem pouco tempo atrás, o médico no Brasil era considerado Deus e sequer tinha contato com os pacientes. A gente tinha um momento aqui no Brasil que o médico atendia os pacientes com algumas palavras, nem olhava para o paciente, e depois que os brasileiros conheceram os médicos cubanos, todos eles saíram falando bem dos médicos cubanos. Isso gerou uma rincha muito grande, principalmente porque a medicina cubana estava trazendo para o Brasil a tão sonhada humanização da saúde. Para eles é natural, para o Brasil é um sonho, e também estava tirando os médicos, Léo, desse trono de que eles são os superiores porque estudaram um curso que é muito caro. No Brasil, o mesmo Conselho Federal de Medicina, que tem essa presidenta interina que comemorou as destruições em Brasília e acreditou mesmo que o ministro do STF teria perdido porque o gabinete dele foi destruído, agora ele nem ministro é mais, né? Agora o Lula não é presidente, porque quebraram os prédios. Ela acreditou nisso. Esse mesmo Conselho de Medicina apoiou o golpe contra Dilma, apoiou o Temer, apoiou o Bolsonaro, lutou sempre contra a humanização
da saúde no Brasil e faz uma coisa que é muito covarde. Controla o número de médicos que podem se formar no Brasil. Porque para o Conselho Federal de Medicina, o importante não é o brasileiro ter acesso à medicina, o bolso, mas né, os Léo? médicos terem Médico, acesso ao dinheiro. Porque quanto menor o número de médicos, mais caro os médicos podem cobrar.